Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Que diz assim: mas como está escrito, versículo 9: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que está no homem? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem somente espiritualmente. Mas que o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora essa parte aqui, mas nós temos a mente de Cristo. Fala para você mesmo: eu tenho a mente de Cristo. Aleluias. Esse capítulo ele está nos chamando a ser uma igreja espiritual. Paulo, ele não vai aqui pregar teorias humanas. Paulo não vai para a igreja em Coríntios sendo coach. Paulo não vai para a igreja em Corinto levando ciência humana. Ele não vai levando palavras de administração humana. Ele não chega naquela igreja levando uma mentalidade humana, porque a mentalidade humana é falida. E ele explica isso, ele fala: eu não vou ter com vocês com sabedoria humana, para que vocês não firmem a vossa fé na sabedoria humana, mas sim em Cristo e Cristo crucificado. Por isso ele fala que aquele que crê que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Então esse casal, quando eles estavam ali dentro de um hospital, a sabedoria humana falava: talvez nós vamos ter que operar. Mas no momento que o Espírito de Deus apoderou-se deles pela fé que eles estavam, aliás, apoderou-se não, que isso é no passado, na velha aliança. Quando eles manifestaram a fé, o Espírito de Deus deu eles poder. E eles declararam sobre aquilo, e o osso voltou para o lugar. Literalmente o osso, Literalmente o osso voltou para o lugar. Talvez eles até pensaram: que casal doido, fica aqui profetizando dentro desse hospital. Você é doido, seu Deus não pode fazer nada. Não importe com isso. Não importe com isso. Mas essa mente de Cristo, ela acontece em nós, porque a mente de Cristo, ela é fantástica, ela é maravilhosa, ela é perfeita, amém? Eu quero que você vá comigo em Marcos, capítulo 4. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 26. Em que Jesus ele está falando sobre o reino de Deus. E ele diz exatamente assim. Eu vou ler aqui no meu celular, gente, tá? Amém? Vocês entendem,
Mas eu já está melhorando, porque eu perdi o óculos e sinal de que eu não vou usar mais óculos. Deus vai me curar, né? Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Isso, pode passar. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo, por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Aqui Jesus está falando do nosso desenvolvimento pessoal. Existem lugares em Cristo, e nós só vamos conseguir ter essa mente de Cristo quando esse processo aqui acontecer em nós. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo já vem morar em nós. E nós, ali imediatamente, nosso espírito, ele é vivificado, ele é acordado, amém? Mas a nossa mente humana, como diz em Romanos 12, ela precisa ser transformada. E essa transformação, ela vem através de um processo. O reino de Deus, ele germina e ele cresce. Mas quando nós pregamos a palavra, quando você recebe Jesus, você recebeu a semente que é o Espírito de Deus. Então, primeiro a semente morre. O processo da semente. Jesus fala que a semente tem que cair na terra para morrer, não é mesmo? Então, primeiro nós começamos a ser confrontados. A nossa sabedoria humana começa a ser confrontada, porque a palavra de Deus, ela é completamente oposta a tudo aquilo que a gente aprendeu. Então é necessário que a mente humana, que você e eu, nós permitamos ser confrontados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. E mesmo que você diga assim, meu Deus, isso é loucura. Deixar isso, fazer isso, que isso? Tem nada a ver com o mundo. Logo depois, você começa a germinar. E aparece uma folha. E você começa então depois a dar os seus primeiros frutinhos. E depois nós nos tornamos trigo e amadurecemos. Quando o crente é maduro, ele começa a experimentar coisas que criança não experimenta. Quando você lê num remédio que está escrito assim, fora do alcance das crianças. Mantenha fora do alcance das crianças. Existem bênçãos em Deus, em Cristo, que só são acessadas por crentes maduros. Tem coisas, plenitudes do reino de Deus, que só desce para quem deixou de ser menino. Paulo fala nessa carta aqui em Coríntios, logo depois ele começa a confrontar essa igreja que tem todos os dons. Tem folhas, tem frutos, tem folhas, mas não é madura para ser ceifada. Não é madura para ter a mente de Cristo. Então ela vive uma repetição. Vive uma repetição porque não se permite viver o processo de morte e vida. Jesus falou para Nicodemos, ele chega e fala para Jesus assim, Wander, Senhor, como é possível uma pessoa nascer de novo? Que Jesus fala com ele, Nicodemos, é necessário
nascer de novo para ver o reino de Deus. E ele estava ali no princípio da reencarnação. Ele achava que voltava para o ventre e nascia de novo. E Jesus fala: não, você tem que nascer da água e do Espírito. Isto é, você vai ter que me aceitar para o seu espírito acordar e o meu espírito injetar a minha sabedoria em você. A Bíblia diz em Tiago: se você quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Não é do seu jeito. Não é do jeito do mundo. Mas é como Deus está te direcionando. É do jeito que Deus nos ensinou. Uma mente humana, a mente humana, ela não move água. A mente humana não move montanhas. A mente humana ela é movida por atitudes e atos que logo depois cai por terra. Mas a mente de Cristo faz mar abrir. Sabia disso? A mente de Cristo sabe a hora de falar, sabe a hora de calar. A mente de Cristo, ela sabe compreender, ela sabe amar. E ela começa a receber coisas do reino de Deus que só aqueles que têm a sabedoria de Deus conseguem acessar. Não é fácil. Não é fácil porque a carne, ela milita contra o espírito. Está em Gálatas que a carne milita contra o espírito. E a carne é uma força muito violenta. Por isso que nós cristãos não podemos julgar ninguém. Ninguém. A nós cabe salvar. A nós cabe amar e pregar o evangelho. Ao Espírito de Deus cabe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você não convence ninguém, queridos. Se Paulo, quando ele chegou na Grécia, que ele subiu, ele viu vários deuses. Quando ele viu ali uma estatueta, um lugar vazio, ao Deus desconhecido, ele subiu para pregar ali no Areópago. Quando ele sobe, em vez dele pregar Cristo e Cristo crucificado, ele vem com sabedoria humana. E ele começa lá em Atos dos Apóstolos, ele começa a pregar com sabedoria humana. Ele ganhou 2 almas. 2 almas para Jesus. Áquila e Priscila. Tá bom. Eles foram presbíteros da igreja. Sabedoria humana. Mas quando ele vai para Coríntios, a igreja em Corinto, ele aprendeu a lição. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Sem a sabedoria de Deus eu não sou nada. Então o que Deus quer nessa noite? Que os teus olhos vejam, que os teus ouvidos ouçam e que o seu coração sinta aquilo que você nunca viu, nunca ouviu e nunca sentiu do reino de Deus. Coisas maravilhosas, coisas magníficas, a grandiosidade dele. Como Moisés viu o mar abrir, como muitos viram Lázaro ser ressuscitado, Deus quer fazer isso através de você. Eu não posso estar em todos os lugares. O seu pastor não pode estar em todos os lugares, mas você está lá. Você foi levantado nesse tempo para estar neste lugar, para ser canal de bênção na vida de quem está do seu lado. Mas você não pode ser menino. Você tem que permitir o processo da semente. Queridos, a fé nos faz alcançar muitas coisas. Mas a fé precisa de perseverança. A fé precisa de entrega. Deus
tem coisas maravilhosas. Por isso que Ele está falando aqui comigo agora. O Espírito de Deus está falando. Porque eu subi nesse altar e falei: Deus, o meu sonho foi uma resposta de uma oração que eu fiz ontem, eu mesmo fazendo minha unha. Não importa onde você estiver orando, Deus responde. Eu falei assim: Deus, eu não quero pregar nada humano, nada de mim, mas eu quero que o Teu Espírito, enquanto eu prego, que o Teu Espírito faça um mover maravilhoso. O Espírito Santo hoje vai transformar a sua mente. Deixa de ser menino hoje. Fala assim: pastora, eu quero. Deseje Ele. Deseje Ele. Queira o Espírito de Deus. Ele é um amigo. Ele é maravilhoso. Ele é um amigo. Ele te responde. Você caminha com Ele. E quando Deus Ele falou aqui, os teus olhos não viram. O Espírito de Deus falou comigo aqui agora: filha, fala para a igreja que eu vou fazer eles verem maravilhas. Fala para a minha igreja que eu estou aqui para transformá-los. O reino de Deus é amor, justiça, é paz, é alegria, é felicidade, é prosperidade. Se o Pai da terra sabe dar boas dádivas aos filhos, quem dirá o Pai do céu que é perfeito? Deus não é um Deus de miséria. Deus não é. Nós podemos ser provados para ser aprovados. O deserto é para você passar, não para morar. O povo de Deus passava pelo deserto em tendas. Tendas. Isso significa que quando a nuvem movia para mudar de lugar, eles tiravam as estacas e iam. Ninguém constrói, ninguém põe alicerce no deserto. Cristão não põe alicerce no deserto. No deserto você anda em tendas. No deserto você anda em tendas que vão mover para lá e para cá. Mas uma hora você vai sair deste lugar. Pastora, o que eu vou fazer então? Deixa o Espírito Santo te ensinar. Tenha disponibilidade para orar, conversar com o Espírito de Deus. Vai ser prazeroso para você. Faça. Chama Ele. O Espírito Santo é uma pessoa, é um amigo. Um amigo que você conversa. Um amigo querido. Eu te convido nessa noite. Nós já vamos orar, eu vou encerrar aqui. Eu vou deixar uma lição de casa para vocês. É a que eu estou praticando. Quando você orar, não chega se achando assim, sabe? Chega para Deus, chega para o Espírito Santo, fala assim: Espírito Santo, me purifica. Espírito Santo, me transforma. Espírito Santo, me dá sabedoria. Que o teu espírito de sabedoria esteja sobre mim, para eu saber tomar decisões, para eu saber a hora de falar, a hora. Peça a Deus sabedoria. Essa é a sua lição de casa. A Bíblia diz que Ele dá deliberadamente, e através disso vai amadurecendo em oração, para que você viva a plenitude de Deus aqui na terra. Deus quer fazer do seu casamento um lugar da glória dele. Deus quer fazer da sua família um lugar de manifestação da glória dele. Nós nascemos para louvor da glória de Deus. Ah, pastora, eu preciso posicionar, eu preciso mudar. Queridos, ninguém muda por hábito. Não muda. Um avião, só para encerrar, um avião, ele tem um computador de bordo ali, e se o piloto dormir ou alguma coisa, sair da rota, ele avisa e volta para a rota. O nosso cérebro é um computador de bordo, sabe?
A gente vou fazer dieta, vou emagrecer. Com exceção daqueles que transformam o computador de bordo, né? Você pode até ir bem, emagrecer uns 3 quilos. Daqui a pouquinho ele falou, ó, tá fora da rota. Vamos comer. Não é por força nem violência, é pelo Espírito. Você tem que, não preocupa, Deus vai te transformar. A partir do momento que você desejar ardentemente essa transformação, você vai cair, mas vai levantar, entendeu? Você vai orar e falar, Espírito Santo, me transforma. Vocês vão ver, quando vocês lembrar daquele pecado antigo, vocês vão até rir. Vão falar, nossa, como é que eu fazia aquilo, né? Eu era bobo. Porque Deus quer fazer os teus olhos ver, os teus ouvidos ouvir e o seu coração sentir algo inédito. Vindo dele, coisa que você nunca sentiu, nunca viveu. Dons maravilhosos, palavras, pregações, casamento maravilhoso, família edificada. Fica de pé no seu lugar. A mente de Cristo é positiva. A mente de Cristo, ela não é negativa. A mente de Cristo, ela pensa assim, tudo é possível que crê. A mente de Cristo está descrita na palavra de Deus. Se você lê a palavra, pedir ao Espírito de Deus sabedoria, a Bíblia diz que Ele traz a memória. Então, no momento de dificuldade, o Senhor falou o que com os discípulos? Não se preocupe, eles vão te prender, levar na sinagoga, mas não se preocupe. Quando vocês estiverem lá, eu colocarei as palavras na tua boca. Quando você já se prepara em casa, você lê, você ora diariamente, né? Começa 5 minutos, não tem problema, ora assim, começa com o que você tem. No momento de dificuldade, no momento de decisão, o Espírito vai te inspirar e você vai falar a coisa certa, vai assinar o contrato certo, vai fazer a coisa certa para a glória de Deus, amém? Deus hoje vai libertar mentes aqui nesse lugar. Ele veio para libertar os cativos. E é agora.